Olá! Nessa aula, nós vamos considerar o método de conservação de alimentos pelo frio. Então, nós vamos tratar de assuntos tópicos para compreender o princípio do método de conservação de alimentos pelo frio, identificar as interferências do frio nos micro-organismos e ponderar as vantagens e desvantagens da conservação de alimentos pelo frio. Esses serão os três objetivos para essa aula. Primeiro temos que considerar que o crescimento microbiano ele pode ser retardado com temperaturas acima do congelamento e inibido com temperaturas abaixo do congelamento. Então é importante frisar bem essa questão, porque não é porque o alimento está sob refrigeração que o crescimento microbiano não acontece. Ele continua acontecendo. As bactérias, os bolores, leveduras, esse micro-organismo continua se multiplicando, mas em uma taxa de velocidade menor do que se fosse em uma temperatura ótima de crescimento para cada população. Então, com a refrigeração, nós conseguimos diminuir a taxa de multiplicação microbiana. Então, os micro-organismos continuam crescendo, mas essa taxa é menor, e por isso que vamos conseguir, então, adiar os níveis de deterioração do alimento. Quanto ao congelamento, esse crescimento ele é inibido, ele fica num estado estacionário. Então, nós vamos ponderar também, enfatizar que o congelamento ele não irá matar o micro-organismo, na sua grande maioria, mas ele irá apenas paralisar a taxa de reprodução, a velocidade de reprodução. Então, esse micro-organismo, essa população, ela se mantém e não se multiplica mais quando o alimento está armazenado sob congelamento. Mas por que isso acontece? Vamos considerar que todas as reações metabólicas do micro-organismo, praticamente todas, vamos dizer assim, elas são catalisadas por enzimas. E as enzimas, elas também têm a sua temperatura ótima de atividade enzimática. E toda vez que fugimos dessa temperatura ótima de atividade enzimática, temos uma diminuição dessa atividade. E, consequentemente, se as enzimas não estão atuando, as reações metabólicas também ficam prejudicadas. E, claro, os micro-organismos irão deixar de fazer funções essenciais para o crescimento celular e multiplicação. Portanto, uma vez que diminuímos a temperatura menor que a faixa de temperatura para ação enzimática, teremos a influência no metabolismo microbiano. Tá? Então, a conservação pelo frio ela é considerada uma técnica adequada para alimentos, uma vez que ela não irá alterar as principais características sensoriais dos produtos, e mantém também, consegue manter a composição, a sua composição química com valor nutricional. Então, seria um método menos agressivo, para o alimento, considerando tanto a questão sensorial como nutricional. Bom, então, em relação às faixas de temperaturas de estocagem, utilizando o frio como método de conservação, nós vamos ter a refrigeração, ela estaria então de 0 a 7 graus Celsius, o que nós temos em comum, os refrigeradores domésticos, mas o ideal é que não fosse temperaturas acima de 4,4 graus Celsius. E para o congelamento, o ideal da estocagem de alimentos congelados seria então igual ou inferior a menos 18 graus Celsius, que é o que é possível se alcançar com os freezers domésticos. O que temos que considerar como uma desvantagem? É o custo elevado para manter justamente toda a cadeia do frio. Uma vez que pensamos que eu vou implantar esse método de conservação no processamento do alimento,
eu tenho que considerar que eu vou ter que garantir que seja totalmente congelado ou refrigerado e que a distribuição desse produto também tenha as mesmas condições para manter as temperaturas de estocagem. E é justamente essas temperaturas, né, para mantê-las durante logística e comercialização, é que eleva o custo do produto. Vamos tratar um pouquinho sobre refrigeração e depois sobre congelamento, né? Nessa refrigeração, são poucos efeitos adversos que vão ser perceptíveis nos alimentos em relação à questão sensorial e nutricional. Apesar de ter, sim, alguns problemas em função da refrigeração, mas comparados com outros métodos de conservação, no caso principalmente o calor, o que se afeta na questão sensorial é bem menor, e principalmente nutricional. Então, é possível se manter muito mais o valor nutricional dos alimentos refrigerados. No entanto, a refrigeração, se comparado com o congelamento, ela tem um baixo impacto na vida de prateleira dos produtos. É possível aumentar a vida útil por um maior tempo, quando comparado com a temperatura ambiente, mas não é o mesmo tempo que é possível obter com o congelamento. O que normalmente acontece é que a refrigeração é empregada com outros métodos de conservação, que aí acabam sendo métodos associados para aumentar ainda mais o período de vida útil do produto. E aí nós temos um coeficiente que é o chamado Q10. Esse coeficiente de temperatura é relacionado à taxa de reação de deterioração do alimento. Então, o Q10 ele nos dá um parâmetro, né, do quão rápido um produto irá se deteriorar. Tá? Então, fica fácil a gente entender o princípio, né, desse coeficiente do Q10, aplicando até um exemplo prático qualquer, justamente nessa equação que nós temos. O Q10 é igual à velocidade de deterioração, tá, a uma determinada temperatura com mais 10 graus Celsius, por isso que ele é chamado de Q10, e sobre a velocidade de deterioração desse produto a uma temperatura padronizada, né? Então, assim, de comparar essa temperatura e uma temperatura 10 graus acima, né? Quão mais rápido faz se deteriorar esse alimento? A maioria dos sistemas biológicos eles terão Q10 variando de 1,5 a 2,5. Mas vamos tomar como exemplo um fruto em que possui o Q10 igual a 2, né? E se nós considerarmos que esse fruto estiver armazenado a 6 graus Celsius, tá? Ele pode ter uma vida útil de 18 dias, ok? Mas se por um acaso nós aumentarmos essa temperatura em 10 graus Celsius, ou seja, de 6 para 16 graus Celsius, considerando que Q10 igual a 2, a velocidade de deterioração desse produto vai multiplicar por 2. Então, o tempo desse produto que a gente considerou inicialmente de 18 dias, ele vai cair para 9 dias, porque vai se deteriorar muito mais rápido, 2 vezes mais rápido do que se fosse armazenado a 6 graus Celsius. Então, quando eu tenho a 6 graus Celsius, eu tenho 18 dias de conservação desse fruto, nesse exemplo hipotético. Se nós aumentarmos para 16 graus Celsius, eu passo a ter uma validade de 9 dias. Tá? E se eu aumentar para 26 graus Celsius, eu passaria a ter uma validade de 4 dias e meio. Vamos colocar 4 dias. E 6, 16, 26 e 36 graus Celsius. Então, esse alimento, esse fruto, ele se conservaria sem estar deteriorado por apenas 2 dias. Então, o Q10 é um coeficiente que nos permite ter uma ideia de quão mais rápido será a velocidade de deterioração a cada 10 graus Celsius acima de uma velocidade tida como referencial. Tá? Bom, e aí também temos que ter alguns cuidados para essa refrigeração, não somente considerar o sistema em si, né, do próprio produto,
se ele tem maior facilidade de deterioração ou menor facilidade, mas também com esse ambiente, né? Já que nessa refrigeração, nós vamos ter esse produto em um ambiente em que normalmente são empregados processos que atuam com ar circulante. E a umidade desse ar circulante é um ponto crítico para ser analisado, principalmente em produtos que não são embalados, né? Os produtos que são armazenados expostos ao ar atmosférico durante essa refrigeração. Por quê? Se esse ar circulante for muito seco, ou seja, uma umidade relativa abaixo da atividade de água do produto, né, esse produto irá sofrer um ressecamento, porque a água livre desse produto, né, vai ser a primeira que irá sair do produto para o ambiente, porque está com umidade relativa baixa. No entanto, se esse ar circulante ele for muito úmido, a tendência é da água condensar na superfície do produto. E aí está o problema da contaminação microbiana, porque justamente essa contaminação na superfície vai ter muito mais água disponível para se desenvolver. Então, acaba sendo um problema, um ponto crítico, porque apesar de estar aplicando refrigeração com o intuito de aumentar a vida útil do produto, mas se promove a condensação de água na superfície, né, ou seja, os vapores de água do ar atmosférico vão se condensar na superfície do produto, aumenta essa atividade, essa água disponível para os micro-organismos se desenvolver, né? Então, isso deve ser evitado também. Então, o ar circulante muito seco causa ressecamento, com desvantagens, né, por causa dos efeitos causados na aparência do produto, formação de casca, dependendo do tipo de produto, né? E o ar circulante muito úmido também pode ter um efeito contrário, né? Ao invés de desfavorecer o crescimento microbiano, se houver água condensada, ele vai favorecer. Além disso, também temos que considerar danos pelo frio que são causados principalmente em frutas de origem tropical. Não necessariamente por conta da contaminação microbiana, mas mais por conta da atividade enzimática, né? Frutas que têm aumento da taxa de respiração, né, com a diminuição da temperatura, também a maior produção de etileno, né, e aí estando em um ambiente, uma câmara refrigerada, fechada, o etileno que continua sendo produzido, né, após a colheita do fruto, irá se acumular e aí esse etileno irá provocar maior velocidade nas reações de maturação desse fruto, tá? Ou pode acontecer também acúmulo de compostos tóxicos, né, como etanol e acetaldeído, alterações na estrutura celular e também, principalmente em folhas, o problema é a questão da murcha, tá? Ou lesões superficiais. Então, são danos que devem ser considerados em relação ao tipo de produto que será submetido à refrigeração, se será aconselhável ou não esse tipo de processo. Bom, em relação ao congelamento, então, como nós já adiantamos, né, por permitir uma maior vida útil de produtos congelados, querendo ou não, a maior conveniência tanto da indústria como por parte do consumidor. Uma vez que a indústria ela pode estocar os seus produtos, né, sem se preocupar tanto em acelerar o processo de logística para ter mais tempo útil, né, com disponibilidade para o consumidor. E o consumidor em si ele também tem essa conveniência de armazenar produtos no seu domicílio, né? Então, essa seria a principal vantagem do congelamento. Nós conseguimos ter um aumento de vida útil surpreendente, comparando a refrigeração com o próprio congelamento. O problema do congelamento, né, é o dano que ele irá causar, principalmente pela formação de cristais de gelo. E aí nós temos que considerar que os alimentos de origem vegetal, nós temos um tecido vegetal constituído por células vegetais. Os alimentos de origem animal, no caso de carnes, aves, pescados, nós temos células animais. E dentro dessas células, sejam de origem vegetal ou animal, nós temos água. E quando acontece o congelamento, essa água, né, do alimento, das células, ela irá congelar. E esse congelamento se dá na forma de moléculas de água que elas vão
solidificando ao redor de pequenos pontos iniciais de cristais de gelo. E aí, conforme a formação desse cristal de gelo, pode acontecer um rompimento da membrana celular da célula, né, no caso das células animais, ou da parede celular também das células vegetais. E uma vez que eu rompo esse tecido, o alimento ele pode perder a rigidez. Então, eu tenho alteração na textura dos produtos. Então, esse é o problema do ponto de vista sensorial em relação à formação de cristais de gelo. Alteração da textura, né, os alimentos se tornam pegajosos, né, moles, assim, frágeis, justamente porque os cristais de gelo romperam, ou seja, danificaram os tecidos celulares, né? E aí pode acontecer que determinadas frutas, hortaliças sejam bem mais suscetíveis, né, maior suscetibilidade do que alguns outros tipos de produtos. Né? E aí nós temos também considerações em relação justamente a esse problema da formação de cristais de gelo, com o que chamamos de congelamento lento ou congelamento rápido, que é em relação à velocidade em que o congelamento do alimento acontece. No congelamento lento, o que normalmente se percebe é a formação de cristais de gelo grandes. E esses cristais de gelo, eles podem ficarem situados somente no interior celular, ou se eles são formados mais próximos à membrana citoplasmática das células, do tecido do alimento, do tecido vegetal ou animal, eles podem ser intercelulares, ou seja, eles rompem a membrana, rompem a parede e vão se formar entre as células também. Tá? Então, por isso que quando maiores os cristais de gelo, maior a ruptura física nos tecidos. No caso de emulsões e géis, nós temos também a formação de cristais de gelo que podem prejudicar a emulsão formada, o gel formado. E quando acontece o descongelamento, nós iremos perder as propriedades de textura desses produtos também. Tá? Bom, se os cristais de gelo se formam justamente com moléculas de água que vão se solidificando ao redor de pequenos pontos de formação inicial, temos que considerar que se essa água está se concentrando nesses pontos, por outro lado, nós teremos também uma concentração de solutos, né? Principalmente no caso de minerais. E essa concentração de solutos vai ser responsável justamente por textura arenosa, tá? Por desnaturação de proteínas, porque aí nós temos essa concentração de sais e vai afetar a conformação, né, das estruturas proteicas, tá? E além de perda de gases em bebidas carbonatadas. Então, esses seriam os principais problemas relacionados ao congelamento lento. Já em um congelamento rápido, por que há preferência, né, na indústria de alimentos pelo congelamento rápido? Justamente porque os cristais de gelo que são formados, eles são considerados pequenos e justamente intracelulares, diminuindo a probabilidade de rompimento do tecido por conta do tamanho desses cristais formados. Por que eles são pequenos? Porque o congelamento é intenso e aí a formação dos cristais se dará em vários pontos iniciais dentro da célula do tecido vegetal ou animal. E as moléculas de água adjacentes a esses pontos, elas vão se fixando, mas como são vários pontos, o congelamento é tão rápido que não dá tempo de formar grandes conglomerados de cristais. Tá? Então, por isso que é a grande vantagem da utilização de congelamento rápido no processamento de alimentos. Fora isso, também é considerado que o congelamento rápido não permite uma adaptação microbiana às baixas temperaturas. Então, é mais difícil, né, dentro daquela população, as células mais resistentes, tentarem se adaptar às novas condições em relação à temperatura. Enfim, também agora, independente ao tipo de congelamento, se for lento, se for rápido, né, essa questão é mais em relação à característica do produto, mas nós temos que considerar o problema da flutuação de temperatura, né?
ou várias ciclos, né, de congelamento e descongelamento. Qual que é esse problema? Toda vez que o produto congelado, né, ele é descongelado, aqueles cristais de gelo, eles vão se desfazer. Primeiro se desfazem os cristais menores, porque é mais fácil essa água ela passar para o estado líquido. E depois, os cristais maiores, eles vão ainda ficando com aquelas primeiras unidades, os pontos iniciais de formação dos cristais. E quando? Então, se, por exemplo, uma temperatura de congelamento, o alimento está estocado, mas essa temperatura, por alguma ocasião, ela se eleva. Então, os cristais menores se descongelam primeiro. E aí, se eu volto a tirar o calor e promover o congelamento novamente, essa água que se descongelou dos cristais menores, ela volta a se congelar, mas a tendência é que ela seja condensada nos cristais que ainda permanecem. Então, por isso, essa questão de oscilações, né, de congela, descongela, congela, descongela, a tendência é que a primeira água descongelada vá novamente congelando com os cristais que já estavam, e esses cristais tendem a aumentar o tamanho. Então, essas flutuações de temperatura são problemáticas, uma vez que elas alteram também a textura do produto, né, a formação do gel, a formação de uma emulsão, e também, além de causar aos mesmos problemas que nós vimos no congelamento lento, né, de rompimento de tecido, alterações de temperatura, nós temos que considerar que mesmo que algumas espécies microbianas apresentem maior necessidade nutricional porque elas passaram por uma condição adversa, elas ainda continuam a se desenvolver. Então, o que acontece? Pensamos nós, novamente, que o congelamento, ele apenas inibe o crescimento microbiano. Então, o número populacional desse micro-organismo, ele irá se estabilizar com o congelamento. Uma vez que esse produto descongela, eu vou estar, então, fornecendo água livre para esses micro-organismos. Por mais lento que seja, né, a multiplicação microbiana, ela acontece. Então, eu não tenho mais a população inicial, eu já tenho uma população maior. Se eu congelo novamente o produto, eu vou apenas inibir, parar a multiplicação microbiana. Mas se eu descongelo novamente, aquela população que já cresceu em relação à primeira taxa inicial, ela volta a crescer. E cada vez mais que os ciclos acontecem, dessas flutuações de temperaturas, maior será a população microbiana do produto. E é claro, se a população microbiana cresce, as degradações microbianas também aumentam, né? Os estágios de deterioração aumentam, porque esse micro-organismo, para se desenvolver e para se multiplicar, eles precisam utilizar os nutrientes desse alimento. E tanto é que nós vimos aqui que algumas espécies apresentam maior necessidade nutricional. Então, mais ainda que macromoléculas desse alimento serão utilizadas, quebradas, né, em monômeros para serem metabolizados pelos micro-organismos. Então, o problema das flutuações de temperatura, além de comprometer a textura, né, principalmente, ou seja, as características sensoriais desse produto, também irá correr o risco de ter uma deterioração avançada. Bom, e aí o crescimento microbiano, né? Vamos considerar essa questão porque uma vez que se o resfriamento retarda e o congelamento inibe, mas o que está acontecendo com esse micro-organismo? Então, consideramos a diferenciação entre bactérias gram-negativas e gram-positivas. Em temperaturas de refrigeração menores que 7 graus Celsius, há uma prevalência das bactérias gram-negativas. Tá? Além disso, também é ruim afirmarmos que no congelamento não acontece nenhum crescimento microbiano, porque estudos já demonstraram que é possível, mesmo sob congelamento, sob temperaturas abaixo de 0 graus Celsius, determinadas espécies crescerem, né? Só que são condições muito mais difíceis de se manter e de se repetir no laboratório para justamente identificar quais são esses micro-organismos problemáticos.
Então, já foi constatado o crescimento em um alimento de uma levedura mesmo a menos 34 graus Celsius. Só que é uma temperatura tão difícil de poder reproduzir no laboratório, de forma que não foi possível, né, fazer com que essa levedura se reproduzisse em uma quantidade suficiente para ser identificada. Então, ela simplesmente foi chamada de uma levedura cor-de-rosa, uma referência à sua característica da sua colônia, tá? Mas ainda é possível observar crescimento, principalmente de leveduras em mofos, sob temperaturas mesmo abaixo de 0 graus Celsius, né? E é muito mais provável que isso aconteça do que o crescimento de bactérias. E por que isso acontece, né? Por que certos alimentos são mais suscetíveis a esse crescimento microbiano mesmo congelado? Justamente por conta da presença de crioprotetores, né? E é o que vai acontecer com o suco de frutas concentrado e bacon e sorvetes. Então, nós temos, por exemplo, ingredientes, né, nesses produtos que diminuem o ponto de congelamento da água. Uma vez que eu estou diminuindo esse ponto de congelamento da água, quer dizer que eu tenho água líquida. E se eu tenho água líquida, maior é o teor então, dessa água livre, disponível para os micro-organismos, né? Então, suco de frutos concentrados acontece principalmente pela presença então, dos açúcares, né, alta concentração dos açúcares, presença de glicerol, bacon, né, com alto teor de gorduras, sorvetes da mesma forma. Então, essa água líquida, sem estar congelada, está disponível para os micro-organismos a utilizar, tá? Não, é claro, na mesma taxa de crescimento microbiano que vamos ter a temperatura ambiente, mas que pode acontecer, pode. Bom, mas e aí? Tá, se os micro-organismos podem crescer, mas então é só assim, a menor parcela. Mas o que acontece com a grande maioria? Quais são os efeitos do congelamento, né, na maioria das células microbianas? Então, mais uma vez, eu gostaria de frisar que o congelamento ele não deve ser considerado como um meio de destruição de micro-organismo, né? O congelamento ele apenas inibe a reprodução desse micro-organismo. Mas se esse alimento estiver contaminado, uma alta contaminação antes de ser congelado, essa população provavelmente se manterá estável em questão de número de células viáveis, o mais próximo possível do inicial, após o descongelamento. Então, não é um método que vai resolver o problema da contaminação microbiana do alimento. E também tem que ser considerado que, se esse alimento já estava em um estado de deterioração avançada, o congelamento não irá resolver o problema, porque esse alimento já sofreu as alterações por conta do micro-organismo, né? Mesmo que, por exemplo, fosse um alimento que tivesse já em estado de deterioração avançada, pudesse aplicar um outro tratamento que matasse esse micro-organismo e congelasse. Tá, não teria os micro-organismos, porque eu matei antes, mas as deteriorações irão permanecer. Não são processos, congelamento e resfriamento, principalmente congelamento, que irá resolver o problema de um produto de baixa qualidade, né? No entanto, em alguns micro-organismos é possível acontecer a morte celular com frio, né? Isso está associado principalmente a uma súbita mortalidade observada imediatamente após o congelamento, né? E essa mortalidade ela é mais perceptível em temperaturas a menos 2 graus Celsius do que a menos 20 graus Celsius. Então não se sabe exatamente a explicação, né? Por que essa diferença, né, de menor adaptação numa temperatura que teoricamente seria maior que a menos 20 graus Celsius. Ele pode estar relacionado também com a questão de choque de temperatura. Mas é sempre importante frisar, por mais que isso possa acontecer de micro-organismos morrerem por conta de baixas temperaturas, não pode ser considerado como um método de destruição, e sim apenas de inibição microbiana. Bom, e aí, o que provavelmente acontece no micro-organismo, por que ele para de se reproduzir? Né? Lembrando que, uma vez que o micro-organismo é capaz de se reproduzir, nós o consideramos vivo, né? Se
se ele deixa de se reproduzir, né? Mas mesmo que passe essa condição adversa e não se reproduz mais, aí ele está morto. Mas se ele voltar a se reproduzir, então ele está apenas inibido, tá? Mas o que vai acontecer no micro-organismo em si? A diminuição da temperatura irá provocar a formação de cristais de gelo também na célula microbiana, tá? Então, conforme esses cristais de gelo vão se formando, também há concentração de solutos. E isso, querendo ou não, irá ser visível no aumento de viscosidade do conteúdo celular, ou seja, o citoplasma fica muito mais viscoso conforme vai congelando e formando os cristais de gelo. Quanto mais viscoso e menos água líquida, né, há também uma movimentação bem menor dos solutos. E querendo ou não, menos solutos se movimentando, menor a tendência de acontecer as reações metabólicas, tá? Também, essa concentração de solutos afeta, né, consequentemente, a concentração de eletrólitos e também interfere na estrutura das proteínas, conforme a gente já conversou sobre a questão da mineralização que interfere na estrutura da proteína e na sua atividade, porque interfere na sua conformação. Então, conforme acontece o congelamento, há diminuição de atividade de água, porque a água que congela primeiro do alimento é água livre, né? Então, se não tem água livre no alimento para o micro-organismo, ele também vai sentir essa problemática, né? Não só em relação à diminuição da temperatura para as suas reações enzimáticas, mas também a diminuição de água disponível para o seu crescimento. Então, por exemplo, a atividade de água, da água pura, tá? A 0 graus Celsius, ou seja, que seria o estado de transição do líquido para sólido, ela é igual a 1. Mas a atividade de água da água pura a menos 20 graus Celsius é 0,8. Então, aí a gente já inibiria, né? Já inibiria as bactérias, praticamente. E a menos 50 graus Celsius, nós temos uma atividade de água a 0,62, tá? Também, além disso, temos que considerar a perda de gases citoplasmáticos, os tecidos do alimento, como O2 e CO2, e pode acontecer alteração do pH desse alimento. E o que é importante, então, já que nós frisamos a questão da flutuação, né, das condições de estocagem do produto? É justamente pensarmos na estabilidade, no caso, principalmente alimentos congelados, mas nada impede de também fazermos essas considerações para os alimentos refrigerados, tá? O crescimento microbiano, né, abaixo de 0 graus Celsius, então a gente já comentou, ele já foi demonstrado. É possível acontecer. É claro que ele vai necessitar de muito mais nutrientes, vai depender do pH que vai ser alterado desse produto, que normalmente vai acontecer uma diminuição do pH, e a disponibilidade de água líquida nesse alimento. Então, é um micro-organismo que ele vai ter que ter mais condições, né, para ele poder superar esse ambiente diverso, mas que ele pode crescer, ele pode, tá? Então, justamente esses constituintes do alimento pode favorecer. Então, lá que a gente já comentou, né, suco de frutas concentrado, então alto teor de açúcar, né, facilitando aí a obtenção de energia, né, a partir das moléculas de açúcares. É uma questão que a gente usa a nosso favor, tá? No laboratório, para mantermos as nossas culturas microbianas, né, das nossas coleções congeladas, nós adicionamos o glicerol. O glicerol é um crioprotetor, então justamente tem essa função, né, o glicerol no meio de cultura, para poder promover uma proteção para as células microbianas elas não morrerem, tá? E o ponto de congelamento dos alimentos, claro, vai depender da natureza e da concentração de seus solutos. Quanto maior a concentração, provavelmente menor o ponto de congelamento. Tá? Bom, então como considerações finais que eu quero ressaltar aqui ainda, que o congelamento ou resfriamento não melhora ou não melhoram, né, as condições da qualidade microbiológica dos alimentos. Então não é possível pensar que só porque eu vou resfriar o meu produto, eu vou congelá-lo, eu vou resolver o problema se eu tive problemas de higiene, problemas de matéria-prima deteriorada, então isso não vai resolver, né?
Apesar da inibição microbiana, os alimentos perdem suas características de textura e sabor. Então, acaba tendo influência, sim, as deteriorações que acontecem nos produtos, mas do ponto de vista sensorial, tá? E também a questão do valor nutricional, apesar de ser mantido, mas pode ter alguma influência, mas não tanto quanto, por exemplo, o calor. Então, a vida de congelamento dos produtos, né, a vida útil desses produtos no congelamento, ela é baseada principalmente na textura, sabor, maciez, cor e qualidades nutricionais totais no descongelamento e subsequente cozimento. Então, é como se, na verdade, o que leva em consideração para se determinar a vida de congelamento dos produtos congelados não é a questão microbiológica, e sim as questões de sensoriais, tá, e nutricionais. Mas o que é muito importante, garantir a cadeia do frio. Senão, é um custo elevado, né, desnecessário, porque vai chegar no final, o produto vai estar em um grau de deterioração muito maior se acontecer flutuações, né, e ciclos de congelamento e descongelamento, do que se ele não tivesse sido congelado ou resfriado, né? Então, já que é um método a ser empregado na indústria, mas de custo elevado, então realmente seja cuidado para que ele valha a pena e não seja desnecessário. Bom, aqui estão apresentadas as referências e nós encerramos então esse assunto.